Antes de a partida começar, a casa já cobrou sua parte. Ela não sabe quem vai vencer. Não precisa. Em uma aposta com dois resultados, oferecer odd de 1,90 para os dois lados equivale a vender duas probabilidades de 52,6%. Somadas, elas dão 105,2%. Esse excesso não veio do esporte. Foi colocado no preço. Mas a margem escondida nas odds é apenas a primeira engrenagem. Acumuladas multiplicam o desconto. O cash out vem de uma sensação de controle no momento de medo. A aposta ao vivo transforma 90 minutos em dezenas de novas decisões. E um bônus que parece dinheiro grátis pode exigir uma longa sequência de apostas antes de virar saque. A pergunta não é como uma bet adivinha o futuro. É como ela transforma a incerteza em receita, mesmo quando parte dos clientes acerta. Comece pelo caso mais simples. Imagine uma partida sem empate, com dois resultados considerados igualmente prováveis. Se o preço fosse completamente justo, cada lado teria odd 2. R$100 apostados em um resultado pagariam 200. A probabilidade implícita seria de 50% de cada lado, e a soma fecharia em 100. Agora troque as duas odds de 2 por 1,90. R$100 em cada lado colocam R$200 no caixa. Quem acertar recebe 190. Se o dinheiro estiver distribuído de forma equilibrada, sobram R$10 antes dos demais custos. O vencedor levou o prêmio. O perdedor financiou esse prêmio. E a casa preservou a diferença. Esse excesso de probabilidade tem nome: overround. Um relatório da Autoridade Britânica de Concorrência o descreve como uma margem teórica, válida quando o volume de apostas se distribui na proporção adequada entre os resultados. Essa ressalva importa. Uma casa pode perder em uma partida específica, receber apostas de mais de um lado, ou ajustar mal seu risco. O negócio não é uma máquina que lucra em todo evento. A vantagem aparece no preço e se torna poderosa pela repetição. Em uma partida de futebol, a conta fica menos visível porque existem vitória, empate e derrota. Uma odd de 2,20 representa 45,5%. Uma odd de 3,40 representa 29,4%. E uma odd de 3,10 representa 32,3%. Some tudo e você chega a 107,2%. O jogo continua tendo apenas 100% de resultados possíveis. Os 7,2 pontos extras pertencem à tabela de preços. Quanto maior o total acima de 100, pior tende a ser a remuneração oferecida ao apostador. Não é necessário esconder uma tarifa na tela, ela já está dissolvida nas odds. Isso também explica por que as odds mudam. Elas não são uma profecia sobre o placar, são preços de um mercado em movimento. Novas informações alteram a estimativa de probabilidade. Lesões, escalações e condições de jogo entram no cálculo. O volume apostado e a exposição financeira da operadora também importam. Quando dinheiro demais se concentra em um resultado, o preço pode mudar para reduzir novas entradas daquele lado ou atrair apostas no outro. A casa não tenta apenas estar certa, ela administra quanto pode perder se estiver errada. É aqui que a aposta acumulada se torna especialmente valiosa para o negócio. Uma múltipla promete transformar poucos reais em um prêmio grande, mas exige que todos os palpites estejam corretos. Se duas seleções independentes têm chance justa de 50%, acertar as duas tem chance de 25%. A odd justa seria 4. Com duas odds de 1,90, a múltipla paga 3,61. A diferença de cada seleção foi carregada para a seguinte. Em 5 resultados de 50%, a chance justa de acertar tudo cai para 3,125% e a odd justa seria 32. 5 odds de 1,90 pagam cerca de 24,76. O prêmio parece enorme porque a chance despencou ainda mais rápido. E a margem não ficou parada. Ela foi composta dentro da combinação. Uma única zebra, um cartão, um gol anulado ou uma lesão apaga todos os acertos anteriores. O bilhete quase completo produz uma sensação de proximidade, mas financeiramente continua sendo uma perda integral. Esse quase acerto tem força psicológica própria. Estudos sobre jogos de azar descrevem resultados próximos da vitória como um reforço capaz de sustentar a vontade de continuar. No esporte, nem todo quase acerto foi fabricado pela plataforma. Uma bola na trave é um acontecimento real. O produto, porém, consegue empacotar vários resultados num bilhete e transformar a falha de uma única perna na impressão de que o apostador estava a centímetros de dominar o sistema. Depois vem o bônus. Em mercados onde bônus promocionais são permitidos, o valor exibido na conta pode não funcionar como dinheiro comum.
Regras de movimentação exigem que o usuário aposte o bônus ou os ganhos ligados a ele várias vezes antes do saque. A Comissão de Jogos do Reino Unido dá um exemplo direto. 10 libras esterlinas, com exigência de 50 vezes, obrigam o consumidor a movimentar 500 libras antes de retirar os ganhos do bônus. A regra britânica passou a limitar essa exigência a 10 vezes em janeiro de 2026. O motivo declarado foi reduzir complexidade, jogo prolongado e confusão. No Brasil regulado, a Lei de número 14.790 proíbe adiantamentos, antecipações, bonificações e vantagens prévias usadas para realizar apostas. O Ministério da Fazenda interpreta essa regra como proibição dos bônus de entrada ou de boas-vindas. Isso não significa que toda recompensa posterior seja ilegal, nem que as regras de outro país valham aqui. Significa algo mais revelador. Reguladores diferentes reconheceram que a promoção não é apenas um presente. Ela altera a frequência, permanência e a maneira como o saldo é percebido. O cash out trabalha com outra sensação, a de que o apostador retomou o controle. Depois de uma aposta ser feita, a plataforma oferece um valor para encerrá-la antes do resultado. Quando o jogo parece caminhar a favor, o botão permite garantir menos do que o prêmio completo. Quando parece caminhar contra, oferece recuperar uma fração da perda. Esse valor não é uma devolução neutra. É um novo preço calculado a partir da situação atual, do tempo restante, da probabilidade e da margem da operadora. O apostador troca a posição original por uma liquidação antecipada. Uma nota técnica publicada em 2026 pela Secretaria de Prêmios e Apostas descreve o cash out como uma retirada antecipada em que o apostador recebe uma fração do prêmio. O botão reduz a ansiedade porque converte incerteza em decisão imediata. Também cria uma nova oportunidade de cobrança dentro da mesma aposta. O cliente primeiro aceita o preço original da aposta, depois pode aceitar outro preço para encerrar sua posição. A aposta ao vivo leva essa lógica ao limite. Antes, uma partida podia gerar uma decisão. Quem vence? Durante o jogo, cada minuto abre novos mercados. Próximo gol, número de escanteios, cartões, desempenho individual, resultado do intervalo, placar exato. O evento esportivo não ficou mais longo. O número de momentos vendáveis aumentou. Uma pesquisa com 920 apostadores adultos em Ontário encontrou maior gravidade de jogo problemático e mais danos relatados entre participantes de apostas ao vivo do que entre os outros grupos comparados. Outros estudos associam aposta em tempo real, cash out e microapostas à perseguição de perdas e às sessões mais rápidas. Isso é associação, não uma sentença sobre todo o usuário. Ainda assim, o desenho do produto remove pausas que antes limitavam a repetição. Quando uma aposta perde aos 15 minutos, outra pode ser feita aos 16. Quando o time favorito começa mal, surge a chance de apostar nele com uma odd maior. A derrota deixa de encerrar o ciclo. Ela pode se tornar o argumento para a próxima entrada. O celular completa a transformação. O estádio cabe no bolso. O caixa funciona 24 horas e a plataforma consegue observar horários, modalidades, frequência, depósitos e respostas a promoções. Um relatório do Ministério da Saúde registrou preocupação com sites que enviam bônus e entram em contato quando a frequência de jogo diminui. Isso não prova que toda operadora adota a mesma conduta. Mostra por que retenção e reativação entraram na discussão de saúde pública. No Brasil, a escala ajuda a entender o peso dessa engrenagem. Um estudo técnico do Banco Central estimou que as transferências brutas para empresas de jogos e apostas online variaram entre 18 e 21 bilhões de reais por mês em 2024. O próprio documento chama os números de preliminares e inclui jogos de azar, além de apostas esportivas. Ainda assim, estimou que aproximadamente 15% do valor apostado ficou retido pelas empresas analisadas. Essa retenção não veio de um único truque. Ela reúne margem das odds, combinações, produtos com retornos diferentes, promoções, comportamento do público e volume. O resultado de uma partida é incerto. Milhões de decisões precificadas, repetidas durante meses, são muito menos incertas. A regulamentação brasileira tenta colocar limites nessa máquina. O mercado autorizado proíbe crédito para apostar, cartão de crédito e bônus de entrada. Operadores devem oferecer ferramentas de jogo responsável, e o país mantém um sistema centralizado de autoexclusão para bloquear o acesso às plataformas autorizadas por período determinado ou indeterminado. Essas regras não transformam a aposta em investimento. Também não eliminam operadores ilegais, publicidade agressiva ou a tendência humana de perseguir uma perda.
Elas reconhecem oficialmente que o produto exige barreiras justamente porque foi desenhado para ser fácil de repetir. A casa não precisa vencer você em toda a partida. Ela cobra um preço acima do justo pelas probabilidades que oferece, espalha essa diferença por milhares de mercados e apresenta novas decisões antes que o apostador tenha tempo de se afastar da anterior. Às vezes, o apostador ganha. Em alguns eventos, a própria casa perde. Mas, no longo prazo, o sistema foi construído para que a incerteza do esporte carregue uma margem previsível. O placar é imprevisível, a engrenagem não. Se apostar deixou de ser entretenimento e começou a comprometer dinheiro, tempo ou relações, a autoexclusão nacional e a rede pública de saúde existem para interromper o ciclo. E se você gosta de enxergar o mecanismo escondido por trás de serviços que parecem simples, acompanhe a engrenagem oculta. O próximo sistema já está funcionando enquanto ninguém olha.